Olá, bom dia. Eu estou no ar aqui na radioinverso.com, mensagens chegam pela manhã ao vivo. Não sei se essa transmissão vai dar certo, faz muito tempo que eu não faço nada de live, de transmissão ao vivo. Vamos ver se não cai essa transmissão, que às vezes isso costuma acontecer. Você pode me acompanhar agora na radioinverso.com. Eu vou conversar com quem está me ouvindo na rádio e quem está me vendo no Facebook já, tá bom? Vou voltar pro ar aqui. Mensagens radioinverso.com ao vivo na manhã de terça-feira, dia 7 de agosto. Eu estou fazendo uma live também, faz tempo que eu não fazia isso, pelo Facebook. Então, se você entrar na minha página, no meu perfil, Flávio F. Siqueira, você pode também acompanhar visualmente esse papo que nós vamos ter aqui agora na radioinverso.com. Chegam pela manhã. Aqui, tudo é motivo para reflexão. Rádio Inverso. A vida tem muito. Hoje de manhã, pouco antes de começar a fazer a transmissão ao vivo aqui, eu estava respondendo o e-mail, estava dando uma lida aqui numa mensagem que chegou e eu queria, a partir dessa mensagem, deixa eu achar, foi no Facebook, para conversar contigo. Hoje o programa vai ser mais curto. Aliás, eu tô pensando nisso, eu não sei se vai dar certo, mas a minha intenção, de repente, é começar a fazer 1 hora só ao vivo de mensagens, porque aí eu posso fazer o programa ao vivo. 2 horas fica muito pesado, às vezes é muito extenso para depois todo o dia. Então 1 hora ao vivo eu acho que vai funcionar. Então vamos ver hoje como é que vai acontecer. Mas enfim, a mensagem que eu queria comentar é do Felipe Roig Schirer. E ele mandou agora de manhã dizendo o seguinte: olha, eu estava em casa assistindo alguns vídeos de animais de estimação em momentos divertidos, tal. Esses vídeos me deixam mais leve, com um sorriso na alma. E a minha esposa queria compartilhar comigo um vídeo sobre uma mulher que apanhou do marido até a morte. Ele é suspeito inclusive de matá-la, ele diz aqui, você deve ter visto, tal. Eu absorvi a notícia, refletimos, demos nossa opinião. No entanto, eu não gostaria de começar o dia assistindo imagens de violência explícita. Sinceramente, eu não acredito como isso pode vender tanto. De alguma forma, não faz bem. Concorda? Diz o nosso amigo aqui. E esse é um assunto, não obviamente a história desse horrível do marido e tal, mas como a gente não percebe, como diariamente nós alimentamos a nossa mente com porcarias. Eu sempre costumo dar esse exemplo, às vezes eu entro no G1, não vou fazer isso agora, mas depois você pode ver. E aí eu vou ler as notícias mais lidas. É sempre isso. Marido mata mulher, vídeo flagra fulano sendo degolado, vejo um acidente, e as pessoas morbidamente vão. Existe uma pulsão que está instalada no leitor, né, ou no consumidor de informações de maneira geral, que está instalada no jornalista, não porque o jornalista seja um ser mórbido ou coisa do tipo, mas porque inconscientemente ele sabe que é o que vende. E hoje em dia tudo é curtida, né? Clicada, curtida, views. As pessoas estão desesperadas atrás disso. E o que dá curtidas e views são sempre ou mensagens açucaradas de borboletinhas voando ou coisas do tipo, ou destruição, briga, morte, rivalidade política, novelinhas pesadas. E a gente alimenta e não pensa nisso, que depois nós absorvendo esse tipo de pensamento, as nossas escolhas, os nossos significados, os nossos olhares em relação à vida, obviamente que vão refletir esse tipo de coisa. Eu recentemente conversava com um amigo meu, que tudo está pesado para esse meu amigo, tudo. O meu amigo olha para a política e está angustiado. Ele olha para a vida dele e está angustiado. Ele olha para tudo, está angustiado, para o trabalho dele, para tudo, né? E eu dizia para ele: será que você não é o filtro disso? E esse filtro não está sujo? Passe uma água limpa por um filtro sujo e do outro lado você vai pegar a água suja, né? Pega um filtro de café sujo, assim, passa a água, ela vai vir escura depois. A nossa mente é o filtro que observa e por sua vez cria a realidade. Tem uma vinheta aqui na rádio com meu irmão falando mais ou menos isso. Eu acho isso muito legal, por isso que eu botei na vinheta. A realidade é uma só. A gente pode dizer que a realidade é imutável, a realidade está ali, né? Mas cada olhar projeta uma realidade e todas são verdadeiras. Eu vou te dar um exemplo mais claro. Se eu estiver caminhando numa paisagem e for descrever para você o que eu estou vendo nessa paisagem, eu posso dizer: eu vejo ali uma casa, eu vejo do lado direito da casa uma árvore, eu vejo lá atrás uma montanha, eu vejo o sol, uma nuvem agora cobriu o sol,
Mas esse é o ponto de vista de onde eu estou. E eu posso estar sendo absolutamente fiel e verdadeiro em relação a essa minha descrição. Mas quem me olha do outro lado da rua ou do outro lado da cidade vai descrever uma outra realidade em relação ao mesmo cenário, né? E a realidade do outro vai ser verdadeira também, porque tudo depende de onde nós vemos. Eu costumo dizer que o que nos diferencia de uma formiga, por exemplo, é a perspectiva de onde nós vemos. Quando eu estou voando de helicóptero e vejo as pessoas pequenininhas lá embaixo, eu vejo formiguinhas. Exatamente como eu vejo quando eu estou caminhando e olho para baixo e vejo formiguinhas também. A nossa realidade, ela pode ter multiformas, multissignificados. A vida tem muitos sentidos, já diz o slogan da rádio aqui. Portanto, a tua realidade, a tua vida, os teus significados, os teus valores, eles vão variar de acordo com aquilo que lhe habita. Muitas pessoas experimentando a mesma situação. Muitas pessoas vivendo no mesmo emprego, na mesma família, no mesmo bairro, no mesmo prédio, na mesma cidade, na mesma realidade política, vão descrever aquilo de N maneiras, afinal de contas, são muitos olhares. Agora, o que diferencia cada olhar? O que faz com que eu veja de um jeito e você veja de outro? Com que cada um enxergue de um jeito e um diga, esse é muito otimista, esse é muito pessimista, esse é cético, esse é crente, esse está feliz, esse está triste. Senão aquilo que a gente vai trabalhando na nossa mente. E o que nós usamos para trabalhar na nossa mente, senão os nossos pensamentos? Recentemente, eu vou até achar aqui, eu publiquei no meu blog um texto pequenininho, mas de algo que eu falo sempre, em relação às nossas realidades, os nossos pensamentos, aquilo que a gente usa para trabalhar os nossos pensamentos. Deixa eu abrir o meu blog aqui, eu quero partir desse pequeno trecho para continuar essa reflexão que tem a ver com aquilo que a gente pensa. Aqui, ó. O que mora na gente, afinal de contas, quem somos nós? O que somos nós, né? Esse corpo aqui, esse rosto, que quem está no Facebook vendo a transmissão agora pode ver, não me encerra, porque eu já tive muitos rostos. Eu vejo uma foto minha, quer ver? Tá no celular que tá fazendo a transmissão, não dá para mostrar, mas uma foto minha pequeno com meu pai, por exemplo, eu tinha outro rosto. Eu vejo o meu rosto, eu estava vendo outro dia no meu canal do YouTube, meus vídeos de 10 anos atrás, eu tinha outro rosto. Não é o rosto. O que sou eu, senão os meus pensamentos? O que mora em mim, o que sou, não cabe em palavras. E cada memória alojada em algum lugar que não sabemos existir, de vez em quando se movimenta e provoca variação de luz e de sombras. Usamos as palavras na tentativa de criar representações simbólicas, imagens que projetem para o lado de fora aquilo que do lado de dentro não tem formas e nem dimensões. O que nos habita não cabe em frases, em pensamentos ou nenhum tipo de organização literal. Cada humano abriga um universo de experiências silenciosas e responde a elas em quase tudo o que faz. E talvez por isso a constante sensação de que não cabemos em lugar nenhum. Essa penúltima frase, cada humano abriga um universo de experiências silenciosas e responde a elas em quase tudo que faz. Essas experiências silenciosas são de alguma maneira tangenciadas, encaminhadas, formatadas por aquilo que nós pensamos. E a maioria de nós hoje consome pensamentos de medo. Eu fui num lugar, há pouco tempo, tinha uma TV ligada no jornalismo da TV Record. Falava sobre o tal do Dr. Bumbum, né? Aquela espetacularização, aquele show, aquele carnaval, que todas as vezes que uma tragédia acontece, a imprensa geralmente faz. Morte, destruição. É um negócio horrível, E eu vendo as pessoas vidradas ali, hipnotizadas naquele aparelho de televisão. A gente não percebe, porque cada vez mais, a exemplo do 1984, do George Orwell, a gente vai sendo... os nossos pensamentos vão sendo encabestrados de alguma maneira, a gente deixa de perceber. Andamos distraídos. Todo mundo anda o tempo todo com o celularzinho, em qualquer lugar. E a gente para de prestar atenção. Não, eu não estou falando só nos cenários, nas pessoas, na vida de maneira geral, o que já seria muito recomendável. Mas a gente para de prestar atenção na gente, no que se passa na nossa intimidade, no que se passa nos nossos pensamentos, que são modelados por um apelo de medo, de consumo, de pressa, de violência. E isso está inseminado na gente e a gente não percebe. Se você quiser falar com massas, cada vez mais entregue isso, né? Banalidades e violências e consumo, seja na música, seja na literatura. Eu contei aqui na rádio esses dias que eu fui numa livraria, fazia tempo que eu não ia, eu não tenho tido tempo para ir em livrarias,
mas eu fiquei triste de ver os livros mais vendidos. É só isso, né? É só isso, é romancezinho açucarado, autoajuda, não tem mais nada, não tem mais nada. Só que não adianta eu elaborar esse tipo de crítica e projetar para a sociedade e me excluir desse movimento, porque isso acontece em mim. Eu tenho falado há algum tempo, escrevi sobre isso bastante fim de semana no meu blog, sobre ser cético em relação à humanidade. E eu sou. Eu não acredito num Brasil justo, eu não acredito em nova era. Não acredito, eu sou cético em relação ao futuro da humanidade, mas eu não sou cético em relação aos indivíduos, porque eu vejo, a começar de mim, possibilidades de indivíduos que abrem frestas e que enxergam um pouquinho mais. E isso começa pelos pensamentos, isso começa por aquilo que a gente consome, inclusive como informação. E é o teu caso, né? O que você consome como informação? O que você pensa? O que é importante para você? O que tua mente está trabalhando o dia inteiro? Que tipo de alimento você dá para sua mente o dia inteiro? Que tipo de notícia? Que tipo de entretenimento? E aqui, obviamente, eu reconheço que é saudável que a gente consuma entretenimento também. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ficar o dia inteiro ouvindo música clássica e tendo pensamentos filosóficos. Obviamente que se você quiser, não perderá, será bom. Mas não necessariamente. O que eu quero dizer é que, inclusive naquilo que você usa como entretenimento, como lazer, como humor, enfim, o que tem ali de conteúdo, de substância? Será que você só está comendo fast food mental o dia inteiro? McDonald's, no café da manhã, no almoço e no jantar? O que você para contemplar? O que você para alimentar? O quê? Se você simplesmente deixar a coisa vazar, pelo que os conteúdos de rede social, inclusive Facebook, eu sou um cara que estou cada vez mais distante disso, de rede social. Quem me acompanha sabe disso, porque eu acho que a própria mídia está deformando o conteúdo, meio e mensagem. O meio acaba de alguma maneira elaborando a mensagem, e é verdade, a mensagem vai se adequando àquele meio, e num meio tão fugaz e tão necessitado de aprovação, de curtida, de views, e a qualquer custo, e o tempo todo, uau, que tipo de conteúdos a gente está consumindo? Eu não tenho uma dica, não é isso, olha, leia tal livro, faça tal coisa, isso é você quem vai fazer. O que eu quero fazer aqui nesse primeiro papo, nesse encontro nosso aqui pela radioinverso.com é o seguinte: você presta atenção nisso, não? Você cuida disso durante o dia? Enquanto você está no trabalho, enquanto você está nos seus afazeres, na sua faculdade, enfim, você presta atenção nos seus pensamentos. São pensamentos de reclamação, são pensamentos de antipatias, são pensamentos hostis, são pensamentos ciumentos, são pensamentos pequenos, não? Se você não cuidar dos seus pensamentos, se você não cultivar bons pensamentos, obviamente que a árvore, que é você, não frutificará. Ou frutificará frutos correspondentes aos pensamentos que você tem comido, mastigado, semeado em você. Como você vai fazer isso? Bom, primeiro presta atenção. Presta atenção nos seus pensamentos, presta atenção em você, presta atenção nas pessoas, presta atenção nos cenários, presta atenção na vida que está acontecendo. Tem uma frase minha, um texto meu do Éden, do meu segundo livro, que diz mais ou menos o seguinte: uma pessoa caminhando pela rua, todos os dias, cruza com aquela árvore todos os dias e jamais presta atenção naquela árvore. Um dia vê, por alguma razão, e tem a sensação de que aquela árvore foi instalada ali de uma maneira mágica, e não vê que o mundo inteiro mudou por conta de uma percepção. E assim acontece com a gente. Então, essa lição de estar aqui de manhã, de estar fazendo a rádio, de estar livremente me propondo a estar ao vivo aqui na programação, aqui no Facebook, para a gente instigar esse tipo de coisa. Como hoje o programa é mais curto e eu vou tocar menos músicas, e eu estou fazendo esse programa ao vivo agora, pelo menos essa parte aqui com o Facebook, eu vou fazer o seguinte: eu vou emendar essa conversa que a gente está tendo, que geralmente acaba sendo emendada com uma música, eu vou emendar com um texto. Eu estou procurando um texto, eu estou a fim de ler o Rubem Alves aqui, a gente vai, enquanto lê, comentando, como a gente costuma fazer, interferindo no texto e... enfim. Eu estou procurando um texto aqui,
algum título que me atraia. Enfim, vamos ler esse aqui. E eu vou ler, eu vou manter a câmera ligada aqui no Facebook. Quem está na reprise depois pode ver. Eu acho que eu vou conseguir deixar o vídeo publicado no Facebook, mas enfim, se não, quem está ao vivo aqui me acompanha. O texto chama Os Saberes de Cada Um e eu quero incluir você que me vê e você que me ouve aqui na rádio nessa possibilidade de pensamentos poéticos, inclusive, né? O galinheiro estava em polvorosa, corocós de galos, cacarejos de galinhas, tofracos de angolinhas, pios de pintinhos, tudo se misturava num barulho infernal. É que todos haviam sido chamados para uma assembleia convocada pelo Chantecler, o galo prefeito do galinheiro, para tratar de um assunto de grande importância, qual seja o fato de vários ovos que estavam sendo chocados pela cocota terem sido comidos por um ladrão. Um breve momento em que ela abandonara o ninho para comer milho e beber água, e o ladrão chegou. As pegadas eram inconfundíveis, o ladrão era uma raposa. Raposas são animais muito perigosos, comem não somente ovos, como também pintinhos e mesmo galinhas mais crescidas. Com um sonoro cocoricó, Chantecler pediu silêncio, expôs o problema e franqueou a palavra. Encaraptado no galho de uma goiabeira, um galinho garnizé cantou estridente, sacudiu a crista para um lado, a barbela para outro e se pôs a discursar. Era o Mundico, que viera de uma cidade grande e era formado em sociologia. Ele adorava discursar e começou assim: companheiros, eu peço sua atenção para as ponderações que vou fazer acerca da crise conjuntural em que nos encontramos. Charles Darwin foi o primeiro a mostrar que a história dos bichos é marcada pela luta. Os mais fortes devorando os mais fracos, leões comem os veados, os lobos comem os cordeiros, os gaviões, as pombas, as raposas, as galinhas. Os mais aptos sobrevivem e outros morrem. E assim, a crise conjuntural em que nos encontramos nada mais é do que uma manifestação da realidade estrutural que rege a história dos bichos. E o que faz com que as raposas sejam mais aptas do que nós? Pergunta o galinho sociólogo, o galo sociólogo. As raposas são mais aptas do que nós e nos devoram porque elas detêm o monopólio de um saber que nós não temos. Somente nos libertaremos do jugo das raposas quando nos apropriarmos dos saberes que elas têm. E como se transmitem os saberes? Por meio da educação. Sugiro então que empreendamos uma reforma em nossos currículos e programas. Se até hoje os nossos currículos e programas ensinavam aos nossos filhos saberes galináceos, de hoje em diante ensinarão saberes de raposa. Primeiro, continuou o galinho sociólogo, teremos de educar os nossos olhos para que eles passem a ver como veem as raposas. Onde é que as raposas têm os seus olhos? Na frente, no focinho. Raposas caçadoras olham para frente. E nós? Onde é que estão os nossos olhos? Do lado. Educaremos então os nossos filhos para que eles olhem para frente e, se preciso for, usaremos óculos especiais que nos permitam olhar para frente e não para o lado. Segundo, teremos de reeducar o nosso andar. Raposas andam com 4 patas, por isso valem o dobro que nós. Nós temos só 2 patas. Então, como transformar 2 patas em 4? É simples, por meio de um processo de adição. Nós, galinhas e galos bípedes, passaremos então a andar aos pares, um na frente do outro. O de trás segurando o traseiro do que vai na frente, e assim nós seremos quadrúpedes. Terceiro, as raposas têm pelos, enquanto nós temos penas. Então nós vamos ter que nos livrar das nossas penas, para que no seu lugar cresçam pelos. E os nossos rabos ridículos, uropígios, estimulados por pelos, se alongarão para trás e vão se transformar em rabos de raposa. Quarto, as raposas têm focinho e nós temos bico. Mas vem cá, o que é focinho? Focinho é uma coisa sem bico. Ora, bastará então que extraiamos os nossos bicos para que então tenhamos focinhos como raposas. E assim, pela educação, nos apropriaremos dos saberes das raposas, espécie que por tantos milênios nos tem dominado. Será então o advento da liberdade. Mundico se calou. Todos estavam boquiabertos com a sua eloquência, todos aplaudiram. E todos concordaram com o seu projeto educacional. Galos e galinhas arrancaram então uns aos outros as suas penas e, pelados, aguardavam o crescimento dos pelos. Por meio de exercícios apropriados, movimentavam os seus olhos para que eles aprendessem a olhar para frente.
desbicaram-se, lixando seus bicos com pedras ásperas, e andavam como o Mundico dissera, aos pares, um na frente do outro e o outro agarrando atrás. Agora, parece que o currículo de Raposa não deu resultado. A raposa continuou a comer ovos dos ninhos e chegou mesmo a devorar um pintinho distraído. Começaram então a imaginar que ela tivesse também devorado o Sesfredo, um galo velho, pescoço pelado, vermelho e que cantava com sotaque caipira. Convocou-se então uma outra assembleia para discutir as providências a serem tomadas ante o fracasso do currículo proposto por Mundico. Toda a população do galinheiro compareceu e, para surpresa de todos, até mesmo o Sesfredo, que tomou lugar num galho de uma árvore muito alta, onde nenhum galo ou galinha jamais fora, estava lá. A gente pensava, disse, que você tinha sido devorado pela raposa, disseram então pro Sesfredo. Que nada, ele disse. É que eu me internei no espado urubuzão para fazer uma reciclagem de voo. Urubu é ave como nós, mas raposas não comem urubu. Raposa não come urubu porque urubu sabe voar. Raposa come galos e galinhas porque desaprendemos o uso das nossas asas. Nesse momento, uma angolinha que estava ali de sentinela deu alarme. Lá vem a raposa! Foi pânico, cada um correndo para um lado, mas ninguém sabia voar. A raposa, valendo-se da confusão, abocanhou uma galinha garnizé, já depenada e desbicada. Todo mundo entrou em pânico, menos o Sesfredo. Lá de cima, ele abriu as asas e voou alto, muito alto, e até parecia urubu. E assim é, ave que sabe voar, raposa não consegue pegar. Mensagens que chegam pela manhã, Rádio Inverso. Eu continuo aqui na rádio, eu me despeço aqui no Facebook. Vou ficar mais 35 minutos no ar. Você pode acessar radioinverso.com ou baixar aplicativos e ouvir quando você quiser no celular, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha rapidão aqui no Facebook, para mandar um alôzinho aqui para Lua, para Carla, para Rose, para Josi, pessoas que escreveram aqui. Eu vi que tem mais comentários, deixa eu ver. É que eu nunca sei direito abrir os comentários quando eu estou fazendo transmissão ao vivo. Enfim, depois eu vejo aqui, tá bom? Um beijo, é o que eu tenho que ver no celular, né? Mas eu vou seguir na programação, a gente continua por aqui, tá bom? Um beijo, obrigado. A gente se fala pela rádio. Até. E outra coisa, eu pretendo agora fazer, vamos ver se rola, todo dia 1 hora de programa. Aí eu consigo fazer mais vezes ao vivo, a gente se encontra com mais frequência aqui, de vez em quando fazer a transmissão ao vivo. Pense no que falamos, um beijo.